Salve, salve, nação! Aquele abraço! Pessoal, vamos aí de mais notícias sobre o nosso Mengão queridão, o time mais amado do Brasil e do mundo. Olha, questão da SAF aí, pessoal. Vamos ver o Mauro César falando na Jovem Pan Esportes sobre a SAF. Muito interessante a fala do Mauro César. Pessoal, eu concordo plenamente com ele. E você, o que acha? Será que o Flamengo deve se tornar SAF também, pessoal? Um clube que ontem, no dia 28/3, apresentou um saldo extremamente positivo, pagando as suas dívidas, uma dívida que caiu de mais de 750 milhões, quase 800 milhões em 2012, para 48 milhões esse ano. Eu fiz um vídeo aí falando sobre isso. Se você não assistiu, clica lá nesse vídeo, assiste esse vídeo, tá muito legal. E aí, pessoal, o Flamengo se tornando SAF? Não, rapaziada, olha, se o Flamengo se torna SAF, o Flamengo deixa de ser o Flamengo, rapaziada. O Flamengo é do povo, o Flamengo é da nação, o Flamengo é nosso, meu, seu. E a gente tem que continuar com o Flamengo assim. Para que vender parte do Flamengo? Para que negociar? A autonomia tem que ser nossa, a autonomia tem que ser do Flamengo. Vamos esquecer essa coisa de SAF, a gente não tem necessidade disso. A gente tem torcida, é a nossa torcida que sustenta o Flamengo e não SAF. Deixa a SAF para outros aí, deixa a SAF para outros que não mandam nos seus clubes, tá bom? Então, veja aí o que você vai achar desse vídeo, depois deixe o seu comentário aí e participe comigo, ok? Vamos nessa, pessoal! Falando no Flamengo ainda, o Mauro trouxe no Twitter dele nos últimos dias a informação de que cresce o movimento pela SAF nos bastidores do Flamengo. Assim como também cresce o movimento contra a SAF nos bastidores do Mengão. Landim gostaria de fazer do Flamengo uma SAF parcial, e isso faz com que a disputa dentro do clube seja mais acirrada até a eleição que vai eleger o novo presidente do clube em dezembro desse ano. Então o Rodolfo Landim, gostaria de fazer o Flamengo uma SAF parcial. Tem gente no clube que é a favor, tem gente no clube que é contra. Mauro César. E a gente vem acompanhando no Vasco, rival do Flamengo, essa transformação de SAF. O Pedrinho concedeu uma entrevista aí nos últimos dias que a gente repercutiu bastante, e as dificuldades que ele vem enfrentando lá no Vasco com a SAF. Não tem muita voz dentro do clube, É a SAF que manda e ponto. E as suas informações, os bastidores sobre essa possibilidade de SAF no Flamengo. Eu acho que é uma possibilidade remota, mas o Landim insiste nessa ideia. Ele alega que dessa maneira ele poderia viabilizar a construção do estádio sem mexer nas finanças do clube, Mas a oposição à ideia ela é muito grande. A alegação, 25%, 30%, o Bayern de Munique fez isso. Eu gostaria de saber se alguém teria condições de garantir, mas garantir mesmo, não é da boca para fora, não. Assina aí, ó. Não vai passar de 25% ou de 30%. Nunca vai chegar a 51%. Porque se você abre a porteira para 25%, 30%, quem me garante que daqui a algum tempo não possam fazer uma nova mudança lá no conselho, especialmente quando você controla o conselho, Controla as pessoas que tomam as decisões, para passar para 51% e você ter o futebol do clube nas mãos de alguém. Como é que pode um clube numa situação como essa, superávit, com dinheiro em caixa, com uma situação financeira privilegiada, resolver vender parte do seu futebol? Troco do quê? Não tem cabimento, é uma ideia absolutamente sem sentido. Eu acho muito difícil que ele consiga levar adiante, embora ele insista, mas quem é contrário que abra o olho, porque não se deve descartar a possibilidade, embora eu acho difícil, porque a oposição à ideia ela é muito grande, muito grande. É até meio contraditório. Não, eu não quero ter sócio no estádio. Ok, eu quero que o estádio seja todo do clube, beleza. Mas quer ter um sócio no futebol? O futebol está consolidado, O estádio ainda tem que existir, tem que comprar o terreno, essa coisa toda. Ele está lá negociando para comprar o terreno lá do gasômetro, que é um terreno gerido pela Caixa, mas que não pertence à Caixa, de um fundo. Então, essa é uma história que deve rolar bastante nos próximos meses, porque tem eleição em dezembro, mas acho bem difícil, E eu acho que o caso do Vasco mostra muito bem. Só que o Vasco virou SAF porque não tinha para onde correr, o Vasco estava absolutamente quebrado. E essa entrevista do Pedrinho, ela teve um resultado apenas: mostrar para quem não entendeu ainda que quando o seu clube virar SAF, ele não pertence a ele mesmo. O Vasco não manda no Vasco. Elegeram o Pedrinho, não manda no Vasco, manda em tudo ali, mas na piscina, na quadra, na churrasqueira, no salão de festa, mas não manda no futebol. Futebol é 70% da 777,
30% do Vasco, e me pareceu que ele deu a entrevista justamente para chocar mesmo, mostrar às pessoas, ó, não posso falar, porque tem uma série de cláusulas de confidencialidade no contrato, e ele não pode falar sobre vários assuntos. Então, não só não tem poder de influência, como não pode falar a respeito. Está tudo escrito. Isso que ficou claro ali. Ele não posso falar, até porque deu entrevista. Eu entendi que se deu entrevista para mostrar isso, eu não posso falar sobre nada. Agora, a realidade é essa. Uma coisa do Botafogo, quem manda é o Textor. Se o Textor falar assim, acordar um dia e falar assim, eu quero fazer do Botafogo campeão da Libertadores. Dinheiro ele tem. Ele vai contratar grandes jogadores e vai até um dia ganhar. Se ele falar, quer saber? Eu vou investir no Lyon, sabe? Na França, tá na Europa, né? Um jogador bom ali, de repente já vai para a Premier League. Botafogo vou deixar aqui no meio de tabela, não vou deixar ser rebaixado, não vou deixar no meio de tabela, fazer um investimento vai ser meio de tabela. Quem decide é a cabeça dele, isso aí não está errado, todo mundo sabe que é assim, mas muitos torcedores ainda não entenderam que os seus clubes não pertencem mais a eles. Eles que eu falo, torcedores, sócios, porque bem ou mal, você pega o caso do Corinthians. O azar do Corinthians é que os que entraram parecem tão ruins ou piores do que os que saíram, né? Em termos de gestão do clube. Pelo menos a sensação que fica nesse começo, um tanto quanto atrapalhado. Mas um grupo que estava no poder desde 2007 foi tirado no voto, gente. Se o Corinthians tivesse tido a sorte de chegar ali uma turma com ideias novas, querendo realmente sanear as finanças do clube, em algum tempo o Corinthians estaria, de repente, num outro patamar, e não com essa situação aí financeira sempre muito complicada. No São Paulo já é mais difícil, porque São Paulo tem um modelo que é uma coisa super lacrada, né? São os cardeais, aqueles conselheiros natos, é bem difícil de entrar. Aliás, é o clube, talvez, dos grandes do país, talvez seja o mais antidemocrático que São Paulo. Qualquer sócio, qualquer pessoa que queira ali participar da vida política de São Paulo, que tenha boas intenções e capacidade, não consegue entrar. Você tem que ficar ali, né, fazendo parte daquele grupo que está ali há muito tempo. Mas você consegue eleger. Pelo voto, tirar pessoas. O próprio Flamengo tiraram lá a Patrícia Amorim, entrou esse pessoal depois lá, puseram lá a Bandeira de Melo lá que caiu meio de paraquedas na última hora e foram embora. E está aí o resultado. Aliás, nessa gestão não fosse as atrapalhadas do Landim com o futebol, lá com o Marcos Braz, no ano passado, por exemplo, tem títulos, mas tem fiascos também inaceitáveis. E algumas questões, como a maneira como eles geriram lá o pós-incêndio lá do CT, as famílias, algumas outras questões também bem controversas. Os caras alavancaram a receita absurdamente e reduziram a dívida a pó, praticamente. Né? Que essa dívida é para fute, é o que está ali negociado. Por isso que tem a dívida. O que a gente falou agora há pouco. Você vai pagar 48 bilhões, se você tem isso no seu fluxo, pagando ali a perder de vista, já está tudo certinho, é só pagar as prestações. Então, no aspecto da gestão financeira, o resultado é assombroso. Eles foram muito bem, sem dúvida alguma. Claro que o time ajuda. Mas o ano passado acho que mostra que a coisa vai além disso, né? Porque o time não ajudou em nada, por culpa deles também, que foram maus gestores, os dirigentes, mas ainda assim bateu recorde de faturamento. Então não tem sentido fazer SAF no Flamengo, na minha opinião, e na opinião de muita gente. Mas o Landim insiste nisso, ele vai continuar brigando por isso, me parece, e essa discussão vai ser bem intensa. Acho difícil, mas não acho possível, não. E acho que, pelo que eu noto, assim, a torcida tem pavor da ideia, especialmente porque vê o Vasco. 25%, tá bom, hoje é 25%, se amanhã forem 51%. Né? E o Textor no Botafogo, né? Exato. Quando quer pegar jogador de um outro time, manda pro Botafogo. Quando quer tirar um jogador do Botafogo e mandar pro Lyon, manda pro Lyon. O Caçapa mesmo, né? O Caçapa é dono. O dono nem de jogador, até pessoas que trabalham no Botafogo. Tira daqui, coloca ali. É o dono, pode fazer isso que ele quiser. Não precisa nem torcer pro clube, nem aparecer lá. Ele é dono. Isso tem que ficar claro. Se o cara é dono, tem muita grana e quer transformar aquilo num super time, ele pode fazer isso. Tem decisão, tem coisas que só... A gente falou um pouquinho sobre isso ontem. Quando terminou, eu falei, olha, o Pedrinho sabia de tudo isso. Ele está falando isso porque ele está querendo deixar claro para todo mundo que ele manda só na piscina. Futebol não é com ele. Mas se eles se entendessem bem, poderiam até chamar o Pedrinho para participar da reunião. Sabe, aluno, como é que é? Aluno observador, né? Aluno convidado, alguma coisa assim, que você só fica acompanhando a reunião por um deferimento, por uma gentileza. Ele jogou futebol, pode dar uma opinião. Acabou, mas não tem poder de decisão. Agora, ele deixou claro no final da entrevista que existe um esfriamento na relação. Então é o seguinte, aqui é o andar da diretoria do futebol, tem crachá? Não tem, então
Infelizmente, você não pode entrar. E o Vasco foi comprado por um grupo que é bem discutível, né? Vídeo de trabalhos desenvolvidos em clubes europeus que também são da 777 e que foram rebaixados. O Genoa foi rebaixado e o Hertha Berlim. Os dois foram rebaixados. E o Vasco quase foi rebaixado no passado. Escapou no final. Então, agora, o Pedrinho, né, além de ter sido jogador, ele foi comentarista, ele gosta do jogo, da tática e tal. Deve ser bem complicado para ele não poder sequer ser ouvido, né? Muito incomodado. E os caras, assim, não tem jeito, gente. Se o cara que manda lá falar assim, não quero saber o que o Pedrinho pensa, não vai. Nós vamos resolver aqui. Alguém pode dizer, mas o Pedrinho conhece futebol, ele pode colaborar e tal, independentemente de ser presidente do Vasco. Não quero. Se o cara falar, não quero ouvir. Não quero ouvir, não me interessa. Acabou. Pô, mas é um erro. Não quero ouvir. Eu sou o dono, eu mando. Acabou, ponto final. SAF é isso, entendeu? Clube associativo, quando tem presidente, o presidente manda até o mandato terminar. Você pega lá, o Duílio, era presidente do Corinthians, dava entrevista e tudo. Agora, cadê o Duílio? Não é mais nada. O André Santos, não é mais nada. Agora é o Augusto Melo, com acertos, com erros, mas não é mais nada. Sim, vai em todos os clubes e as pessoas passam. Agora o dono não passa não, o dono fica para sempre, até que ele venda para outro dono. E para quem tiver dúvida é só pesquisar um pouquinho a história dos Glazers e o Manchester United. Procurar saber o que a torcida acha dessa família americana, que talvez seja a família americana mais detestada da Inglaterra, pelo menos. Tem torcedor do Manchester United que está esperando uma venda aí para o Catar. Qualquer um que saia o Glazer. Inclusive vendeu até uma fatia agora, uma parte, né? Sim. Mas sobre isso, Mauro, eu lembro que quando a gente entrevistou aqui na Jovem Pan os candidatos à presidência do Corinthians, o tema SAF foi levantado. E os candidatos falaram, né? Tanto o Augusto Melo como o André Negão. Falaram assim, mas transformaram o Corinthians em SAF, beleza. Mas quanto que vale o Corinthians? Aí também fica essa pergunta, quanto que vale o Flamengo, né? Um time que sem títulos, numa temporada que fracassa, consegue um faturamento acima de 1 bilhão. Quanto é que vale o Flamengo? É muito difícil também estimar isso, né? Para alguém poder comprar uma fatia. Sim. É complicado, né? Aí o Landim dá um valor, o outro vai falar uma outra coisa. Eu acho difícil chegar nesse ponto justamente por conta da saúde financeira do clube, né? Ele vai ter que articular politicamente de uma maneira, assim, absurda. Se bem que ele faz isso, né? Ele já tem ali... O governo dele é um governo de coalizão. Aliás, muita gente do Flamengo antigo, né? Que é aquela turma lá de trás, tá ali, ó. Alguns ali próximos do poder, outros se aconchambando, chegando. Eu acho meio perigoso, mas ainda acredito que seja bem difícil ele emplacar, porque a rejeição é bem grande a ideia. É isso aí, rapaziada. Vocês viram aí o vídeo comigo, assistiram aí o Mauro César falando sobre a SAF, né? A ideia do Landim de vender parte do Flamengo, né? Se tornar SAF. E o que ele alega é em torno de 25%, né? Em torno de 25%, que é difícil de mensurar isso daí. 25% vai ser como? E concordo plenamente com o Mauro César quando ele fala o que significa 25%. E esse 25% vai se tornar 50% depois, 75% depois, 100% depois? Então quem garante isso, entendeu? Então assim, pessoal, eu acredito como rubro-negro que sou, e você que é rubro-negro, peço que você deixe seu comentário aí e fale também sobre isso, se expresse aí, tá bom? Dê a sua opinião. Flamengo deve se tornar SAF, sim ou não? Qual é a sua opinião sobre isso? Então, pessoal, olha só, vou te dizer por que eu não concordo, tá bom? Todos os argumentos do Mauro César, eles são importantíssimos, eles são fundamentais, eu assino embaixo. Agora, pensa comigo numa lógica, e para mim o que mais tem fundamento é a questão do Flamengo não depender financeiramente de ninguém, pessoal. O Flamengo não depende de ninguém. Superávit esse ano, 1,3 bi, né? 1,3 bilhão, então assim, é muita grana. É muita grana que o Flamengo consegue, não tem necessidade nenhuma. Se você falasse em SAF em 2012, em 2015, em 2014, até, sei lá, não faz sentido você falar em SAF hoje, né? Até 2022, a dívida do Flamengo era acima de 200 milhões de reais. 227 milhões de reais, como eu falei no vídeo anteriormente, no vídeo anterior aí, que eu falei sobre o pagamento da dívida do Flamengo. Então, pessoal, olha só, vou te dar um dado aqui importante. O Flamengo, presta atenção, Flamengo sem SAF, sem estádio, entendeu? Com toda a mazela que a diretoria do Flamengo deixou acontecer esses anos, com a direção, com a gestão do Landim, não é? Com toda a mazela,
o Flamengo, cara, fez as 4 maiores contratações do futebol brasileiro, né? A maior contratação do futebol brasileiro era o jogador que jogou no Corinthians lá. Foi o Carlitos Tevez, né? Na época, que se eu não me engano, o Carlitos Tevez foi contratado por 60 milhões, aproximadamente 60 milhões de reais. Foi a maior contratação da história por tempo aí, acho que mais de 10 anos, até o Flamengo começar a contratar. Aí o Flamengo trouxe fez as 4 maiores contratações da história do futebol brasileiro. Da história do futebol brasileiro e obviamente, da história do futebol do Flamengo. Então, o Flamengo trouxe o Gerson, o Flamengo trouxe o Arrascaeta, o Flamengo trouxe o Gabigol, o Flamengo trouxe agora o De La Cruz. Entendeu? Vou dar só um dado aqui, pessoal, que a gente tem que pensar muito. Inclusive o seu Landim tem que pensar nisso, tá bom? Eu sou extremamente contrário à venda do Flamengo, cara. Acho um absurdo e acho que nós, como torcedores do Flamengo, devemos se impor em relação a isso. Observe bem, o Flamengo, ano passado, passou um cheque, cara. Não, passou um cheque não, ele fez o Pix, né? Passar cheque é coisa do passado. Fez um Pix de 17 milhões de dólares. 17 milhões de dólares para trazer o De La Cruz, cara. Isso é muita grana, é mais de 70 milhões de reais para trazer o De La Cruz. Sabe qual foi o jogador mais caro do Botafogo, que é SAF, do Testo lá? O Botafogo pagou 13 milhões, pouco mais de 13 milhões de dólares 13 milhões de reais, né? Em torno de 2,7 milhões de dólares pelo Saviano, né? O Savionato, né? É isso aí, eu acho que o nome do cara é esse. Desculpa aí se eu estiver errando. Mas era o cara que era do Atlético Mineiro, foi vendido para fora, né? Se eu não me engano, foi para os Estados Unidos e depois voltou pro Botafogo. E ele retornou pro Brasil para jogar no Botafogo. Foi a segunda maior contratação da história do Botafogo, cara. Da história do Botafogo. O Botafogo pagou 2,7 milhões de dólares por ele. Então aqui, o cara, olha a diferença absurda do patamar que é o Flamengo. Olha a diferença absurda. Não existe, cara. Ninguém que bate de frente com o Flamengo. Então, pra que o Flamengo vai se tornar SAF? Me diz. Pra que o Flamengo vai se tornar SAF? Não tem necessidade nenhuma para isso. Então, fica aqui essa observação nossa. Deixa aí o seu comentário. Faça aí, diga também o que você pensa a respeito. Um forte abraço para você e até o próximo vídeo. Flamengo!